Pronto. Aí, prontinho, pessoal. Agora eu estou pronto. Vamos começar então. Então, a gente vai para a segunda parte do estudo da quantidade de movimento, impulso, que é a história das colisões. Então, deixa eu só me ajeitar aqui. Tá? Isso, a teoria e exercício estão na página 122. Não sei que horas que a gente termina isso, tá? Mas acho que umas 2 horas é o suficiente para a gente conseguir. Como se 2 horas fosse, né, 10 minutos. Gente, então vamos lá. Para a gente poder entender o estudo das colisões, a gente vai ter que usar um princípio. Na verdade, aqui a gente usa todos os princípios da física. A gente vai usar o princípio da conservação da energia, a gente vai usar o princípio o teorema do impulso, e agora a gente vai usar também um princípio que é o chamado princípio da conservação da quantidade de movimento, que é o que eu vou tentar explicar mais ou menos o que ele é, porque assim, todo exercício de colisão, todo, você vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Tá aqui. É, primeiro, vamos tentar imaginar uma situação prática em que a gente pudesse observar isso na nossa frente. Que aí eu acho que fica fácil da gente fazer o enunciado. Tenta imaginar uma situação assim, ó. Que inclusive a situação que eu peguei na apostila eu achei bem interessante. Tenta imaginar uma situação de uma pessoa, ela tá num barco, tipo uma canoa, e, e ela tá num lago de água bem calma. De tal maneira que a canoa ali, o barco, ele está praticamente parado. E a pessoa, ela está posicionada na ponta do barco. Então você imagina mais ou menos assim, ó. Aqui está o barquinho, ok? E aqui tem uma pessoa, é a pessoinha, aqui. E o sistema, que é o barco mais a pessoa, está em repouso. Então, aqui eu tenho a situação antes. Peraí, deixa eu colocar mais para o lado aqui. Acho que eu consigo colocar as duas figuras do mesmo desenho. Então, aqui o barquinho, com a pessoinha aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de antes. E eu vou considerar o barco e a pessoa como um sistema. Esse sistema está em repouso, ok? E, portanto, ele não tem quantidade de movimento. Ele não tem quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial do meu sistema é zero, ok? Aí, o que vai acontecer? A pessoa vai mergulhar. O barquinho e a pessoa estão parados e a pessoa ela vai se empurrar para frente. Mas agora para pensar do ponto de vista da mecânica. Como que você se joga para frente do barco? Você de alguma forma vai ter que pegar no chão, seus pés estão apoiados no barco. Você para você se empurrar para frente, você concorda que você tem que empurrar o barco para trás? Sim. Que é o que acontece quando você anda. Quando você anda, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Então você vai aplicar uma força sobre o barco para trás. E o barco vai aplicar uma força em você para frente. E vocês vão se tornar dois corpos independentes. Então, o barco e você agora estão separados. Acontece o seguinte: o barco ele está indo com uma velocidade
para trás. E a pessoa está indo com uma velocidade para frente. Quer dizer, esse frente e trás, você há de convir comigo que é relativo, né? Vai depender do que você considera como sentido positivo do negócio. Por exemplo, eu posso considerar como positivo para cá. Pronto. Agora veja, você concorda que a pessoa passou a ter uma quantidade de movimento? Agora ela passou a ter. Então a pessoa tem uma quantidade de movimento. Que pessoa? Que seria a massa dela vezes a velocidade dela. E o barco também tem uma quantidade de movimento. Eu vou chamar de Q do barco. Opa, beleza? O sistema só se separou, concorda? E o sistema se separou por conta de forças internas. Então aqui houve a presença de forças internas, de forças internas, provocou variação nas quantidades de movimento das partes do sistema. Tá bem? E o que, que o princípio da conservação da quantidade de movimento vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, se essa força interna for muito grande, ela pode ser tão grande a ponto de fazer com que as outras forças, peso, atrito, sejam forças desprezíveis. Então, existem situações em que essas forças internas são tão grandes que fazem com que outras forças sejam desprezíveis. Quando isso acontece, a gente diz que esse sistema é isolado. Isolado. Ele vai dizer, olha, esse sistema aqui, ele é um sistema isolado. As forças externas são desprezíveis em relação às internas. Aí você fala assim, Danilo, mas quando que isso acontece na prática, né? Peraí que eu já viro a câmera, tá? Só um minuto. Então assim, nossa, mas quando que isso acontece? Onde que tá o negócio? Peraí. Ah, isso aqui vai cair, isso aqui. Ó, gente, deixa eu virar aqui. Ó, não sei se está muito ruim o zoom. Se qualquer coisa vocês pedem para aumentar, tá? Quando que isso acontece? Quando que essas forças internas são tão grandes que fazem com que as externas sejam desprezíveis? Quando ocorrem batidas. Por exemplo, numa colisão, gente, imagina um carro, por exemplo, batendo com outro carro. A força da colisão, ela é muito grande. Muito grande. A ponto de muitas vezes ser bem maior do que o próprio peso do carro. Então, eventos como colisões ou explosões, por exemplo, imagina uma bomba parada aqui, se fragmentando em vários pedacinhos. Quando a bomba se fragmenta, cada pedacinho é jogado para um lado. E essa força que empurra esses pedacinhos é muito maior até do que o peso da bomba. Então, nessas situações, a gente vai dizer que o sistema é isolado. Aí você fala assim, tá, mas e daí que o sistema é isolado? E daí que quando os sistemas são isolados,
a quantidade de movimento do sistema é constante. Não varia. Por isso que o princípio da conservação da quantidade de movimento se chama princípio da conservação da quantidade de movimento. Ele vai dizer que em qualquer tipo de evento, do tipo colisões ou explosões, a quantidade de movimento que o sistema tem antes deve ser exatamente igual à quantidade de movimento do sistema depois. Qual é a consequência imediata disso? Você fala, bom, e daí? Vamos pensar. Vamos aplicar então o princípio na situação que nós estamos aqui. Eu tenho um sistema antes. O sistema antes, ele é formado por Q do barco mais Q da pessoa igual Q' do barco, Q' da pessoa. Ó. Uma das coisas que a gente mais faz nos exercícios de quantidade de movimento é trabalhar com essa ideia. Então, olha só o que eu estou considerando aqui, gente. Antes, a pessoa estava no barco. Então, eles eram um sistema único. Mas eu estou considerando pessoa e barco como corpos separados. Tá? Beleza. Tanto um quanto o outro estão parados. Então, isso aqui, ó, seria basicamente a quantidade de movimento inicial do sistema, que no nosso exemplo é zero. No nosso exemplo é zero. Isso aqui tem que ser igual à quantidade de movimento do barco. Aqui eu chamei de quelinha, né? Só para dizer que é a quantidade de movimento depois. Depois que aconteceu a separação, o barco e a pessoa tinham lá uma quantidade de movimento que eu estou chamando de quelinha. Quelinha, quelinha, quelinha. Essa soma é a quantidade de movimento final. Tá, agora eu vou colocar coisas ali dentro. Bom, tanto a pessoa quanto o barco, antes, não tem quantidade de movimento. Aqui. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, ó. Q do barco seria massa do barco vezes a velocidade do barco mais Q' da pessoa, massa da pessoa vezes velocidade da pessoa. Tudo bem? Veio. Agora eu vou fazer o seguinte: a soma dessas duas quantidades de movimento é zero. Eu vou passar um desses termos para o outro lado. Como a gente convencionou que a pessoa. Ah, oi, prontinho. Já está chovendo. Ó, gente, como a gente convencionou
que o sentido positivo é o que a pessoa está adotando, eu vou deixar isso aqui e vou trazer isso para cá, tá bom? Então vai ficar assim, ó, menos massa do barco vezes velinha do barco tem que ser igual a massa da pessoa vezes a velocidade dela. E aí a gente chega exatamente numa situação em que dá para entender claramente o que, que o exercício vai te perguntar. A gente vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo e começa a chegar em algumas coisas curiosas. Por exemplo, qual é o significado físico de massa pessoa vezes V pessoa ser igual a menos massa barco V barco? Se a pessoa for para um lado, o barco tem que ir para o outro. E é claro que a gente sabe que isso é verdade. Você não espera pular do barco e o barco vir atrás de você. Mas vamos lá. Por que que você não, fisicamente falando, o que que você está violando numa situação dessa? Imagina você pular do barco e o barco vir atrás de você. Você está violando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Por quê? Porque se a quantidade de movimento do sistema era zero antes, a quantidade de movimento tem que ser zero depois. E a única maneira da quantidade de movimento ser zero depois é se a pessoa vai para um lado, o barco vai para o outro. Faz sentido? Quer ver outra coisa que o exercício pode te perguntar? Será que a pessoa e o barco saíram com a mesma velocidade? Porque existe o princípio da ação e reação, não é? A força que a pessoa faz no barco é igual à força que o barco faz na pessoa. Então, será que a pessoa e o barco saem com a mesma velocidade? Muito provavelmente não. A não ser que a massa do barco seja igual à da pessoa. O corpo que for mais maçudo sai com uma velocidade menor. Então, o que essa lei da conservação, né, esse princípio, ele te permite? Prever situações. Olha, se eu jogar um corpo aqui e o corpo bater ali, para onde ele vai? Com que velocidade o corpo sai? Então, questões envolvendo colisões, elas são normalmente direcionadas para esse tipo de situação. Né? Você já deve ter visto uma questão muito famosa que é assim: é, tem um patinador, ele está parado. E aí vem um outro patinador na direção dele. E ele tem uma velocidade que você conhece. E você conhece a massa dos caras. Aí o patinador vem, agarra o outro e os dois passam a andar juntos. E aí o exercício pede para você calcular a velocidade do sistema depois. Então, questões de colisões são questões dessa forma, encontros e desencontros, tipo assim, tá? Do mesmo jeito que você pode ter coisas batendo uma na outra, você pode ter coisas se fragmentando. Então, vale para explosões barra colisões. Tudo bem? Tá. Porém, temos um outro detalhe nessa história. Peraí. Ahn, a gente precisa classificar as colisões dentro de um critério. Então, quando a gente vai trabalhar com colisões, você vai encontrar problemas envolvendo três tipos de colisões. Então, vamos imaginar uma situação assim, ó. Você tem um corpo A, que tem uma massa ma, com uma velocidade va, tá? Ele vai colidir com o corpo B, com uma massa mb, que está com uma velocidade vb. Tudo bem? Tá. Vamos imaginar que isso aqui é a situação, essa aqui é a configuração antes da colisão. Quando os dois corpos colidirem, pode acontecer três coisas. Na verdade, pode acontecer duas, mas uma terceira que a gente vai idealizar. Quando dois, por exemplo, quando você pega uma bolinha de tênis e solta no chão, ela vai descendo. No processo de descida, ela vai transformando energia potencial em cinética.
bate no chão e volta a subir, não é? Só que quando ela volta a subir, ela não volta para a mesma altura que ela tinha antes, por dois motivos. Primeiro, ela desce perdendo energia, o atrito, mas isso eu poderia tirar se eu botasse vácuo, concorda? Mas o problema é o chão. Na hora que ela bate no chão, você tem uma dissipação de energia. Essa dissipação de energia pode acontecer na forma de calor, na forma de barulho, né? Quando bate um carro no outro, a gente escuta o barulho da colisão. Então, colisões são eventos que dissipam energia, beleza? Só que a gente pode tratar essas colisões de duas categorias: as que dissipam e as que não dissipam. Então, eu vou ter colisões ideais e reais. De novo, aqui é a mesma coisa de sempre. Então, a gente pode ter situações que são colisões elásticas ou perfeitamente elásticas, tá? Nesse tipo de colisão, duas coisas se conservam. Primeiro, a quantidade de movimento. Ali, ó. Aí, o sistema colide. Vamos supor que o corpo A e o corpo B agora passam a se movimentar com velocidades para o outro lado. Velinha B, velinha A. Cada um lá com a sua massinha. Deixa eu pegar aqui, peraí. Isso, tá aqui. Quando a colisão é perfeitamente elástica, além da quantidade de movimentos conservar, ou seja, se eu pegar QA mais QB tem que ser igual a Q linha A mais Q linha B, eu também tenho uma conservação da energia mecânica. Não tem perda de energia. Cuidado, porque a gente não está dizendo aqui que o corpo vai bater e voltar com a mesma velocidade. A gente não tem essa questão, não é isso. O que acontece é o seguinte: os dois corpos aqui, ó, eles têm energia antes da colisão. Bate, cada um vai para o seu lado. Aqui, os dois corpos têm uma energia. Essa energia daqui é igual a daqui, tá? Isso é uma colisão ideal. A gente também tem uma colisão chamada parcialmente elástica. Que seria aqui, na verdade, uma parte das colisões reais. Aqui, gente, a conservação é da quantidade de movimento. Então, tipo assim, na prática, por que eu estou falando esse monte de coisa? Porque às vezes parece que o negócio vai virando uma aula de humanas, né? Você vai falando um monte de coisa. Você tem que identificar isto na hora de ler a questão. Por quê? Porque dependendo da colisão for elástica ou parcialmente elástica, a gente vai resolver de um jeito diferente. E eu vou explicar para vocês por quê. Nesse caso aqui, a energia não é conservada, tá? Não é conservada. E aí existe um outro tipo de colisão que também entra no grupo das reais, que são as colisões inelásticas. Inelásticas. Que é basicamente quando uma coisa bate na outra e gruda. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco dos patinadores, né? O patinador parado, vem o outro patinador aqui, agarra nele e os dois saem juntos. É um caso de colisão inelástica. Aqui há a conservação da quantidade de movimento. Tá. O que que acontece, gente? Dependendo do tipo de situação que vai aparecer no vestibular, você vai adotar uma matemática diferente quando a colisão é assim, assim ou assim. E dentro dessa matemática diferente, existe um número que nós vamos trabalhar, na verdade,
Esse número vai ser fornecido para a gente. E o valor desse número vai indicar que tipo de colisão nós estamos trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Para você diferenciar matematicamente essas colisões, a gente vai criar um número chamado coeficiente de restituição, tá? Coeficiente de restituição. Restituir significa, tipo, devolver de volta. Devolver de volta é boa. Devolver de volta. Devolver. Devolver o quê? Velocidade. O coeficiente de restituição, gente, é uma conta bem doida. A gente costuma representar ele pela letra E minúscula, tipo elétron, tá? Nos exercícios costuma aparecer assim. O que, que é o coeficiente de restituição? Primeiro, ele não tem unidade, ele é sempre positivo, não tem negativo, tá? E ele é uma relação entre dois números, em cima e embaixo. O que, que acontece? No evento colisão, os corpos têm uma situação onde eles estão antes e uma situação onde eles estão depois da colisão. Vocês concordam comigo que antes da colisão existe uma velocidade relativa entre eles? Que, por exemplo, nesse caso, seria dada pela soma. Os dois um vindo contra o outro. Essa velocidade relativa, eu vou chamar de velocidade relativa de aproximação, que é a velocidade dos caras para bater. Aí os caras batem pá, e voltam. No momento em que eles voltam, existe também aqui uma velocidade relativa, que nesse caso também é mais, né? Porque eles estão indo um para o outro. Ali. Essa velocidade, eu vou chamar de velocidade relativa de afastamento. O coeficiente de restituição é a divisão dessas duas velocidades. É a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Detalhe, detalhe, em módulo. Essa é a parte mais legal. Não interessa se é positivo ou negativo. Então aqui lembrar o seguinte, se você tiver com os corpos em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Se eu tiver com corpos em mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração. Por exemplo, imagina uma situação em que você tem uma bola de sinuca parada, tá? Aí vem uma outra bola de sinuca aqui, ó, bate e as duas vão andando. Aí você teria uma velocidade relativa no afastamento de uma e a outra no mesmo sentido. Então, o que que você tem que identificar na hora que daqui a pouco a gente vai explicar como é que você usa esse número? Identificar se está havendo velocidade relativa porque os dois estão em sentidos opostos ou velocidade relativa porque os dois estão em mesmo sentido, tá? Esse número, ele pode ser 1, pode ser 0, ou pode ser um valor entre 1 e 0. Quando que o valor é 1? Quando a velocidade relativa de afastamento for igual à velocidade relativa de aproximação. Esse caso é o caso da colisão perfeitamente elástica. A colisão, quando ela é perfeitamente elástica, ela conserva energia. E quando ela conserva energia, sempre acontece isso. A velocidade relativa de aproximação e de afastamento é a mesma. Então, por exemplo, quer ver um exemplo bem besta para você entender? Imagina a parede aqui e eu jogo uma bolinha na parede. A bolinha bate e volta. Imagina que a bolinha venha e a velocidade relativa de aproximação, né? Por exemplo, a bolinha está a 10 metros por segundo. Então ela vem, aproxima com 10 metros por segundo. Bate, e na hora que ela volta, imagina que ela volte com 10 metros por segundo.
Entendem o que eu estou dizendo? Aí você teria uma colisão perfeitamente elástica. Então, na colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição ele vale um. Segunda situação, esse coeficiente pode valer zero. Agora, dá uma olhada nessa conta, gente. O que, que precisa acontecer para essa conta dar zero? Hã? O de cima pode ser zero, não é? O de baixo não, hein? Ei. Até porque, ô, gente, se não tiver velocidade relativa de aproximação, os corpos não estão parados, não tem colisão, né? Agora, em que situação a velocidade relativa de afastamento é zero? Quando um está agarrado no outro. Quando os dois corpos batem e grudam, você concorda que um está parado em relação ao outro? Nesse momento, a velocidade relativa de afastamento vale quanto? Zero. Então, nós estamos falando de que de colisão aqui? Inelástica. Inelástica. Coeficiente de restituição zero, inelástica. Qualquer outro coeficiente de restituição, gente, aí é parcialmente elástica. 0,8, 0,7. É claro que, não sei se vocês conseguem perceber qual é a ideia que está por trás desse número. Quando esse número está entre 0 e 1, ele vai meio que estar, de alguma maneira, ele deve estar relacionado com a perda de energia. Por exemplo, quando ocorre uma perda de energia muito significativa, a tendência é que esse coeficiente de restituição vá diminuindo. Conforme ele vai se aproximando do 1, em colisões onde, sei lá, o coeficiente de restituição é 0,99, é uma colisão quase perfeitamente elástica. Então ele vai dando uma ideia do quão próximo do ideal está essa colisão, tá? Beleza? Vocês querem perguntar algo? Acho que já dá para a gente fazer exercícios. Tudo isso é um pouco abstrato, né? A gente olha e fala assim, pô, mas o que que o exercício perguntaria sobre essa teoria? Então vamos ver agora aí o que que a gente pode fazer de contas. Uhum. Oi, pode falar. Não, não. Ele não gruda. Ou, porque assim, grudar não existe grudar pouco, né? Ou ele gruda ou ele não gruda. A questão é que ele pode bater e não perder energia, ou ele pode bater e perder energia. Mas ele vai bater e voltar de alguma forma. Por exemplo, uma colisão assim, ela pode ser parcialmente elástica. Dissipa também. Não, não zero. Não, por exemplo, no caso do patinador, a energia não é zero no final. Você tem. Não, é que não tem uma razão. A não ser que, por exemplo, teve um ano aí que caiu uma questão que era meio que assim: o tijolo caía na cabeça do pedreiro. Quando o tijolo cai na cabeça do pedreiro, ele para na cabeça do pedreiro. Ali é uma colisão inelástica. Acabou. Ali o tijolo para. Ali ele perdeu toda a energia. Agora, no caso do patinador, um tá parado aqui, o outro vem, pum, e os dois estão andando, você teve perda, mas não é zero. A energia não é perdeu tudo, tá? Fala. Tudo bem? Você ia falar alguma coisa? Não? Você falou, mas espera aí, caralho. Você ia falar assim, eu sei que você ia falar. Não, o caralho você não ia falar. Bom, mas espera aí, caralho. Que? Não entendi. Como? Colisão em pula-pula. Aí não dá para usar esse modelo, né? Eu usaria algum modelo de constante elástica, modelo de oscilação. Aqui são corpos livres, né? Porque o pula-pula ele é um corpo que, quer queira, quer não, ele vai ficar parado, né? Então, na verdade, no pula-pula, se a questão for de pula-pula,
porque o Enem é cheio dessas coisas, né? Fazer questão do nada. Eu iria mais para questões relacionadas à energia. Porque como que funcionaria a mecânica do pula-pula? Mecânica do pula-pula é boa, né? Ah, a gente é muito foda. A mecânica do pula-pula é: eu vou pular, tum, o meu peso vai me acelerar para baixo e eu vou pular. Eu vou atingir a lona. A lona é feita com material elástico. Então a minha força faz a lona deformar. No momento que minha força faz a lona deformar, vamos imaginar que o instante t igual a zero é o momento que você está mais para baixo no pula-pula. Ali começa a nossa situação. Ali toda a energia ela é potencial elástica. Conforme a lona vai te empurrando para cima, você já vai ganhando altura. Então você já vai ganhando energia potencial gravitacional. Quando você, quando você sai da lona, você já está livre, você tem uma velocidade, portanto já tem uma energia cinética e continua ganhando altura. Então toda aquela energia potencial elástica que você tinha no instante t igual a zero, ela está se transformando em gravitacional e cinética. Conforme você está subindo, a cinética vai virando potencial. Quando você chega lá no ponto mais alto, o que você tem ali? Potencial gravitacional. Então potencial gravitacional desce. Potencial gravitacional com cinética. Quando você encosta na lona, potencial gravitacional com cinética, com elástica, até voltar tudo para elástica. Se fosse uma questão de pula-pula, eu pensaria primeiro nisso, não em colisão. Tá? Colisão é bolinha de sinuca, patinador, essas coisas. Você quer ver uma questão de colisão muito legal? Antes de fazer os exercícios? Nossa, não, puta, não posso deixar de falar disso, pelo amor de Deus. Ó, o pêndulo de Newton. O pêndulo de Newton. Já caiu no Enem. Eu vou tentar lembrar a questão, tá? Mas era mais ou menos a seguinte. O pêndulo de Newton é um brinquedinho, você já deve ter visto, que são várias bolinhas penduradas numa haste de madeira. E aí, a particularidade do pêndulo de Newton é a seguinte: se você tem de vários tipos, né? Tem de 4 bolinhas, tem de 5 bolinhas, enfim. Vamos imaginar que eu tenha um pêndulo de 5 bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu tenho aqui os fios são bem levinhos, aqueles fios de nylon. Ô, Dan, tem como você virar a câmera, por Ah, eu favorzinho? esqueci, peraí. Perdão. Ah, você vai imaginando eu desenhar o pêndulo aí. Eu tô brincando. Ó, calma, calma. Ó, aqui, ó. Eu desenho de 5 bolinhas, tá? Aqui. Aí, essas bolinhas, elas estão presas num negócio meio assim, ó. Ó, pronto. É isso aqui. E a brincadeira é basicamente você escolher um número de bolinhas, subir essas bolinhas e soltar. E a questão do Enem era basicamente a seguinte: ele pegava lá um sistema, eu acho que eram 5 bolinhas, e suspendia 4. Então ele mostravam 4 suspensas. Então ele fazia isso aqui, ó. E uma aqui. Ó. Ele fazia isso aqui. E soltava. E aí ele queria saber qual das alternativas abaixo mostrava a configuração do sistema depois do choque. Isso aqui é um caso simples de aplicação de quantidade de movimento, de conservação. Por quê? É uma colisão. Quando você levanta 4 bolinhas, você separou o sistema em 2 corpos. Então vamos imaginar o seguinte: esse sistema, essa parte do sistema, tem massa 4m. E esse aqui tem massa m. Tá. Quando eu soltar, aí vamos lá, a física do pêndulo de Newton.
Quando eu ergui aqui, o que, que eu dei para o sistema? Energia potencial. Solta. Quando eu solto, o peso puxa para baixo. Ele faz trabalho, transforma energia potencial em cinética. Quando o sistema chega aqui, ele está com uma velocidade V. Ele está com uma velocidade V. Então ele tem uma quantidade de movimento antes que é 4mv. 4mv. Quando o sistema bater e sair, a quantidade de movimento tem que ser quanto? Hã? 4mv. 4mv. Como a bolinha é feita de metal, essa colisão aqui ela é praticamente elástica. Ela deve ter um coeficiente de restituição tipo 0,9999. A gente, por aproximação, considera que o sistema vai sair com a mesma velocidade. Velocidade relativa de afastamento e aproximação é a mesma. Se o sistema for sair com a mesma velocidade, para ele ter 4mv de quantidade de movimento, precisa sair aqui quantas bolinhas? 4. Então, se você levanta 4, a hora que bate aqui, sai 4. Se você levanta uma, a hora que bate aqui, sai uma. Se você levanta duas, a hora que bate aqui, saem duas. Sempre o mesmo efeito. Tá? Isso é um caso bem que já caiu no Enem. Acho que foi um ano retrasado, se não me engano. Tá? Você vê, quando cai é assim, conceitual, sem conta. Tá? Agora a gente pode fazer a questão, os exercícios. Que? Não, pode ser que dê, pode ser que não dê. Vai depender do que ele vai te perguntar. Aí vai depender. O mais provável que ele possa perguntar, ele vai te dar o coeficiente de restituição, porque tem uma pergunta aqui que ninguém fez e eu preciso fazer. Para que serve esse coeficiente de restituição? Né? Na prática, onde eu vou usar ele nos exercícios? O coeficiente de restituição ele vai me ajudar a calcular essas velocidades depois. E aí o que, que acontece? Depois que eu calculo as velocidades, depois eu consigo calcular as energias. Entendeu? Porque aí eu consigo calcular a energia cinética de cada corpo. Então aí eu consigo ter a energia cinética antes, a energia cinética depois. Aí eu calculo a porcentagem de energia que foi perdida. Entendeu? Vamos fazer as questões, que daí vocês vão ver que para que serve esse negócio aí. Começa lá na página 123, tá? Deixa eu virar aqui. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Duas bolinhas de silicone com massas 20 e 30 gramas colidem frontal e elasticamente. A primeira tem velocidade 4 metros por segundo para a direita e a segunda 5 metros por segundo para a esquerda. Vou desenhar aqui. Bolinha A, bolinha B. 4 metros por segundo para a direita, com uma massa MA. A massa dela é 20, né? E a massa MB, 30 gramas. Só que a velocidade está para esquerda. Aqui eu estou colocando o módulo da velocidade, tá? Olha lá. Beleza. Represente a colisão identificando os corpos envolvidos, suas massas e velocidades, com a orientação do referencial adotado. Ou seja, ele quer que a gente meio que desenhe o que, que vai acontecer depois, né? Basicamente isso, tá?
Eu vou adotar como referencial para a direita positivo. Então, por exemplo, se eu precisar fazer contas de quantidade de movimento, tal, eu preciso respeitar isso na hora de calcular o vetor, tá? Beleza. Depois, então isso aqui é o antes, né? Antes. Depois eu vou ter a bolinha A indo para a esquerda com uma velocidade velhinha a bolinha B indo para a direita com uma velocidade velhinha B aqui, ó, tá? Tá ali. Determine as velocidades das duas bolinhas após a colisão. Agora a gente vai entender um pouquinho a questão do coeficiente de restituição, tá? Bom, gente, diz que numa colisão a quantidade de movimento se conserva. Então vamos fazer o seguinte, e não esquecer, né, que quantidade de movimento é vetor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um parênteses. Aí tem uma questão aqui que a gente já pode meio que prever, não sei se fica muito claro para todo mundo, mas como eu quero achar duas velocidades, VA e VB, eu tenho duas incógnitas no meu problema. Quando eu tenho duas incógnitas, isso normalmente me cheira a sistema. De alguma maneira, eu vou ter que buscar duas relações entre as velocidades para poder montar um sistema. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular as quantidades de movimentos de A e B antes da colisão. Vou fazer a conta, tá? Vamos lá. Quantidade de movimento do A. Quantidade de movimento do A é a massa dele vezes a velocidade. Quantidade de movimento do A é igual a 20 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 4. Massa multiplicado por velocidade, tá bom, gente? 20, 10 a menos 3 vezes 4 dá 80, 10 a menos 3. Com essa unidade meio estranhona aqui, ó. Quilograma vezes metro por segundo. Quantidade de movimento de B. Massa de B vezes VB. Tá. A quantidade de movimento de B é 30 vezes 5. 30 gramas, aí passa para quilograma, dá 30, 10 a menos 3, vezes 5, dá 150 vezes 10 a menos 3. Ô, gente, quanto dá a soma dessas quantidades de movimento? Quanto que dá a soma? Aqui precisa tomar cuidado. Pelo seguinte, nós estamos somando vetor. O vetor da quantidade de movimento do A, ele está para a esquerda. Ele está para a esquerda. Ah, por que, que ele está para a esquerda? Ele não está para a esquerda. Ele está para a direita. Viajei. O vetor quantidade de movimento do B, esse sim, está para a esquerda. Como que você soma dois vetores que estão na mesma direção, só que em sentidos opostos? Essa soma vira uma subtração. Então, somar vetor aqui, gente, não vai dar 230. Não. Vai dar quanto? 70, 10 a menos 3 quilograma vezes metro por segundo. Isso para que sentido? Direita ou para esquerda? Para esquerda. Esse é o que antes. Então é o seguinte, velho.
Seja lá o que acontecer nessa coisa, a quantidade de movimento depois tem que ser para a esquerda também. Tem que ser para a esquerda. A quantidade de movimento depois tem que ser para a esquerda. Só que aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Oh, nossa. Sabe qual é o problema? Eu não tenho como fazer essa conta. Na verdade, peraí, gente, calma. Ai, meu Deus do céu. Uh, desculpa. Olha só o que eu vou fazer aqui. Quantidade de movimento do A depois. Ó, quantidade de movimento do A depois. Vai acompanhando. Essa quantidade de movimento do A depois, ela tá para a esquerda, porque ele bateu e voltou. A quantidade de movimento do B, velhinha B, tá para a direita. Vocês perceberam que a gente não tem condição de calcular essas quantidades de movimento porque eu não tenho as velocidades? Mas uma coisa eu sei. Se eu somar esses dois aqui, ó, isto mais isto, quanto tem que dar o valor? Exatamente. Então, qual é o próximo passo? É pegar essas duas coisas, somá-las e igualar a 70, 10 a menos 6. Só que eu não vou nem perder meu tempo fazendo isso agora. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Eu precisaria de alguma relação do tipo, sei lá, velhinha A igual a 3 velhinha B, velhinha B igual a metade de velhinha A. Se eu tivesse uma relação dessa, eu jogava aqui e matava. Quem vai me dar essa relação? O coeficiente de restituição. Então, para, vamos falar do coeficiente. Ele não falou que é colisão elástica? Então, nosso coeficiente de restituição vale 1. Ah, caralho! Né? A cara dela foi a melhor. Ela fez assim. Ah. Porque até então isso aqui estava meio nebuloso. Tipo, para que eu vou usar isso aqui, na verdade, né? O coeficiente de restituição. Agora a gente entende. Vamos lá. Velocidade E igual a VAF. Eu decorei assim, ó. VAF VAP. Não é vapo vapo. Ó. Afastamento sobre aproximação em módulo. Em módulo. Isso aqui tem que dar 1. 1 igual a. Vai. Velocidade relativa de afastamento. Depois que a colisão aconteceu, os dois não estão se afastando aqui, ó. Cada um para um lado. Como é que eu calculo a velocidade relativa desses dois? Soma. Soma. Então fica velhinha A mais velhinha B. Em módulo. Então, tipo, não importa que é positivo, negativo, dane-se. É módulo. Módulo. Velocidade relativa de aproximação. Velocidade relativa de aproximação. Quando eles estão antes de colidirem, a velocidade relativa entre eles é 9. Um está com 4, outro está com 5. Soma dá 9. 9. Pronto. Então, velhinha A mais velhinha B, dividido por 9, tem que ser igual a 1. Se velhinha A mais velhinha B, dividido por 9, tem que ser igual a 1, quer dizer então que velhinha A mais velhinha B tem que ser igual a 9. Pronto, conseguimos achar uma relação entre velhinha A e velhinha B. Achamos. Vocês viram o trampo que dá para resolver essa porra? É muito chato.
Por isso que não cai muito, tá? E também por isso que eu optei por deixar isso aqui pro final, assim, porque isso é muito foda. Nossa, isso aqui eu acho bem difícil. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou voltar para o princípio da conservação da quantidade de movimento e vou abrir aquela conta que eu fiquei para fazer, que é a soma desses dois vetores aqui, ó. A soma desses dois vetores tem que dar 70, 10 a menos 3, tá? Aqui. Que antes igual a que depois. Então fica Q linha A mais Q linha B igual a 70, 10 a menos 3. Aqui, ó. Ficou assim. Ai, peraí. Agora eu vou abrir. Q linha A é 20, 10 a menos 3 V linha A mais V linha B, Q linha B, 30, 10 a menos 3 vezes V linha B igual a 70, 10 a menos 3. Peraí. Ó. Putz, dá pra gente fazer alguma coisa aqui com esse 10 a menos 3, não dá não, gente? Cortar, cortar ele. Corta aí, foda-se. É tirar em evidência e cortar, né? Vocês sempre vão falar, né? Porque, sei lá. Ah, tá feio. Corta. Corta os 10 a menos 3. Tá. Então ficou o quê? 20 V' A mais 30 V' B igual a 70. Tá aqui. Ô, Dan, a quantidade de movimento depois, ela não tem que ser negativa? Eu tô trabalhando com. Deixa eu ver. Ela tem que ser negativa. Tem que ser negativa. Menos 70, né? Deixa eu ver se eu preciso colocar o menos. Porque se eu colocar o menos ali. Se eu colocar o menos ali. Eu preciso colocar o menos também no Q linha B. Não sei, vamos desenvolver assim? Vamos desenvolver assim? Para ver o que acontece? A gente vai descobrir agora. Daqui, o que que eu faço? E aí? Eu vou tentar substituir agora aqui, ó. Eu vou tentar substituir aqui. Então fica V' A igual a 9 menos V' B. Joga ali dentro. Fica 20 V' A. Então, aí no V' A eu vou colocar assim: 9 menos V' B. Ó, já substituí. Mais 30 V' B tem que ser igual a 70. 70. Ali. Agora eu vou aplicar a distributiva ali, né? Então vai ficar 180, 20 vezes 9, né? 180, menos 20 V' B, mais 30 V' B, igual a 70. Vamos ver. É agora que eu vou saber se tem ou não que colocar. Sabe por quê? Qual que foi meu pensamento? Por isso que eu não respondi a tua pergunta ainda. O... Depois que a colisão aconteceu, o corpo V' B, ele saiu com velocidade para a direita. E o corpo V' A saiu com velocidade para a esquerda. Quando eu fiz a soma das quantidades de movimento, eu cheguei no 70. Se tudo que a gente está fazendo está certo, o que vai acontecer agora? Essa velocidade aqui, ela precisa ser o quê?
positiva. Hã? Ah, é verdade. Desse jeito fica difícil, né? A pessoa me vê. Aqui, ó. Se tudo que a gente está fazendo aqui estiver certo, a velocidade v' b ela tem que ser positiva, porque ela tá para a direita, tá? Vamos ver se ela vai dar positiva aqui. Dependendo do que está acontecendo aqui, eu já nem volto mais. Vai dar negativa, né? Ó, aqui, ó. Então, você estava certa. Eu vou colocar o menos 70 aqui, ó. Menos 70, tá? Deixa isso aqui, apaga e põe aqui o menos 70. Deixa eu só dar um zoom maior aqui. Menos 70, tá? Só para explicar para todo mundo, então, por que o menos 70. Quando a gente fez a soma das quantidades de movimento, a gente chegou no valor de que a quantidade de movimento valia 70. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. 70. Só que como a quantidade de movimento resultante estava para a esquerda, de fato, a gente precisa colocar o sinal de menos aqui, ó. Tá? Coloquei o sinal de menos aqui. Agora vamos ver o que acontece. 20, velhinha A. Opa, velhinha A já vou substituir. 9 menos velhinha B, mais 30 velhinha B, igual a menos 70. Aqui, beleza? Vamos ficar com menos 180, menos 20 velhinha B, mais 30 velhinha B, igual a menos 70. Passa aqui, ó. Vou passar o menos 100. Não, não é menos, não, né? É mais. É mais. Aqui, ó. Mas vai dar negativo de novo, hein? Ou eu tô viajando? O VA. Então, mas a soma já tinha que dar, né? Eu coloquei do lado errado? Hã? Então, mas o que antes não é o menos, não é o 70? É que assim, aqui eu escrevi antes, depois, mas, né? Deixa eu ver aqui. Onde está o sinal de menos? Que tá faltando um sinal de menos. Eu acho que é no VA. É no VA, porque daí ele fica no sentido contrário, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Menos, né? Peraí. Menos. Aqui, ó. São dois sinais negativos, tá, gente? O menos no 70 e o menos aqui no 20 do VA. É isso mesmo, tá? Agora vai dar. Porque aí o que que acontece? Como você tem o menos aqui desse lado, esse menos, menos 20 vezes 9 me dá o menos 180. Só que aí aqui vai ficar mais, né? Ó, mais velhinha B, 20 velhinha B. Aí vai ficar então, passa o 180 para cá, a gente tem que 50 velhinha B igual a menos não, mais 110. Tá aqui, ó. 50 velhinha B igual a 110. Divide por 50 ali, velhinha B, é a mesma coisa aqui. 11 dividido por 5, que dá 2,2. 2,2? É, né? 2,2. Uma vez que a gente encontra a velocidade linha do B, eu encontro a velocidade linha do A. Tá? A velocidade linha do A seria 9 menos 2,2. Tá? Que vai dar 7,8. 7,8? Não, 6,8. 6,8 metros por segundo. Tá? Super treva, né, o negócio? Super treva. Ó. A FUVEST, por exemplo, gosta muito desse assunto na segunda fase. Questão número 2.
É, é. Depois, né? Você tá falando? Depois. 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 Questão número 2. A esfera A, com velocidade 6 metros por segundo, colide com a esfera B em repouso, como mostra a figura. Após a colisão, as esferas se movimentam com a mesma direção e sentido, passando a ser a velocidade da esfera A 4 metros por segundo e a esfera da velocidade é boa. E a esfera B 6 metros por segundo. Considerando MA a massa da esfera A e MB a massa da esfera B, calcule a razão MA/MB. Então tá. Antes, como é que é? Ah, tá. Antes, a velocidade do ar era 6 metros por segundo e o B estava paradinho antes. Então, quer dizer, toda a quantidade de movimento do sistema está concentrada só no bolinha A. Tá bom. Aí, depois, as duas bolinhas passam a andar para a direita. As duas bolinhas passam a andar para a direita. Aqui, de tal maneira que a esfera A vai a 4 metros por segundo e a B vai a 6 metros por segundo. Tá aí. Ele quer a relação entre MA e MB. Aqui não tem muito o que fazer, gente. É meio que desenvolver o princípio da conservação e tentar manipular matematicamente para você chegar em MA sobre MB. Bom, qual a quantidade de movimento antes? Vamos lá. Q antes igual a Q depois. Aqui, qual é a parte boa da história, né? Eu acho que vai ser um exercício talvez um pouco mais fácil. Não teve mudança de sentido, então a gente não precisa tomar esse cuidado que nós tivemos que tomar aqui com sinais. Considera tudo para a direita positivo, né? Então, a quantidade de movimento que eu tenho antes da colisão é só do A. Que eu já vou colocar aqui, gente, 6 vezes a massa dele. 6 MA igual a. Depois, eu tenho a massa do A com uma velocidade de 4, então fica 4 MA mais, e a do B, 6 MB. MB. Pronto. Isola não, passa o 4MA para cá, então fica 2MA igual a 6MB. 2MA igual a 6MB. Passa a massa do B para cá, passa o 2 para lá, né? Então fica MA sobre MB dá 3. MA dividido por MB tem que dar 3. Né? Ou seja, a massa do A é 3 vezes maior que a do B. Por isso que nesse caso aqui fica fácil da gente explicar, né? Por que que o mais pesado sai mais lentamente, de fato. Né? Senão você violaria a conservação da quantidade de movimento. Se o mais pesado saísse com uma velocidade maior ainda, a soma não daria zero. A soma não, a quantidade de movimento não se conservaria, tá? 3. Dan, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiquei meio confuso nessa questão de velocidade relativa. Ah, No primeiro exercício que você fez, quando você colocou restituição. o coeficiente de restituição, Aqui, ó. por que
por que a velocidade de afastamento você somou e não em vez de subtrair? Porque a velocidade relativa quando afasta é subtração, a gente subtrai, né? Por que Não, na fórmula você não, somou? não. Não? Não, o que determina se você soma ou subtrai não é afastamento e aproximação. É se elas estão no mesmo sentido ou sentidos opostos. Se você olhar para. Ah, Imagina você entendi. nesse carro aqui, ó. Você está nesse carro. Se você Sim. olhar para o outro carro, com que velocidade você enxerga esse carro? A dele mais a sua. Tá? Não importa se é afastamento ou aproximação. Eles estão para sentidos opostos? Se soma. Por exemplo, aqui, ó. Aqui vamos pegar um exemplo aqui que eu acho que vai servir até como parâmetro para você tirar a tua dúvida. Como é que eu calcularia o coeficiente de restituição aqui? Vamos calcular o coeficiente de restituição. Ó, coeficiente de restituição é velocidade relativa de afastamento 6 menos 4. Olha lá. Por que eu subtraí? Não é porque é de afastamento ou aproximação. É porque os dois estão no mesmo sentido. Dividido pela velocidade relativa de aproximação. Antes da colisão, o corpo B estava parado. O corpo A estava se aproximando dele com velocidade 6. Então, 6. Velocidade relativa de aproximação. Então, nesse caso, o coeficiente de restituição é 2 sextos, que dá um terço. Um terço. Entendeu? Então, essa colisão seria uma Então, colisão parcialmente elástica. entendi. Então, na verdade, é o sentido que importa. Então, se eles estiverem no mesmo sentido, é subtração, e em sentidos opostos, é soma. Perfeito, Exatamente. obrigado. Perfeito. Tá bom? 3. Nas grandes cidades é muito comum a colisão entre veículos em cruzamentos de ruas e avenidas. Considere uma colisão inelástica entre dois veículos contida num cruzamento de duas avenidas largas e perpendiculares. Considere os seguintes dados dos veículos antes da colisão. Deu a massa, deu a velocidade, deu a massa, deu a velocidade. Calcule a velocidade dos veículos após a colisão. Vamos lá. Não esquece, gente, que toda vez que a gente trabalha com quantidade de movimento, a gente trabalha com soma de quantidades de movimentos que são vetores. Então, a situação é a seguinte: você tem lá dois carros. Peraí, ver aqui. Opa, pronto. Você tem dois carros e cada carro lá tem as suas velocidades. Então, o veículo 1, ele tem uma massa M1 de 600 quilos. Ô, passa a velocidade para metro por segundo aí para mim, por favor. Quanto que é 90? 25, né? É, eu acho que é isso. E o outro, o B. E aí, olha que desgraça. Esse cara, ele tem uma quantidade de movimento Q1. Q1. Ele tá vindo num cruzamento. Aí, o outro maluco tá vindo daqui. Uma quantidade de movimento Q2. Ele tem uma massa de 450 e a velocidade dele 120, 30? Não, não sei. Quanto que é 120, gente? Por 3,6. Hã? 30 mesmo? Uai, eu achei que não era. Tá.
E aí os malucos vão bater e grudar. Bom, se eu vou fazer uma conservação de quantidade de movimento, qual que é a minha ideia? Eu vou calcular as duas quantidades de movimento e vou somar as duas, tá? Então vamos lá. Quantidade de movimento do corpo um. Ô, Dan, Que? a velocidade é 33,3 É a mesmo? V2. É, 108, 108 que seria 30. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tive uma ideia. Vamos deixar em quilômetro por hora. Ah, mas é proibido. Foda-se. Deixa assim. Tá aí. Vamos calcular as quantidades de movimento agora, tá? M1, V1. 600 vezes 90. Isso aqui dá 9 vezes 5, 9 vezes 6, 9, 18. É 800? Ah, 8 vezes 9, 72? Que vergonha, né? Qual que seria a unidade disso aí? Quilogramas vezes quilômetros por hora. Tá aí. Q2. Por que que eu tô fazendo isso, gente? Eu tô tentando fugir da dízima. Tô tentando fugir da dízima. Q2. 450 vezes 120. Quantos que dá isso aí? E eu vou deixar nessa unidade aí. Porque aí qual que é a minha estratégia? Se eu somar esses números com essa unidade, eu vou chegar num número com essa unidade. Quanto? Agora, sabe qual que é o problema? 54 mil. Não é? Meu Deus, 54. Demais, demais. Demais, demais. Agora, como é que eu vou somar essa birosca? Um negocinho assim. Porque ele não fala que as ruas, elas são perpendiculares. Então, na verdade, esses dois vetores, eles estão formando um ângulo de 90 graus um com o outro. Então, basicamente, o que que seria a gente somar esses dois vetores? Seria fazer isso aqui, ó. Você tem um vetor aqui, Q1, que vale 72 mil, e você tem um outro vetor aqui, ó, que é um pouco mais curtinho. Ele vale 54 mil, tá? Esse aqui vale 72 mil, esse aqui vale 54 mil. E aí, quando eu fizer a soma desses dois vetores, eu vou ter a quantidade de movimento inicial, o que antes, tá? O que antes. Então, vamos lá. Aqui é a regra do paralelogramo, né? Só que nesse caso, como o ângulo é 90 graus, o nosso vetor resultante seria a hipotenusa, né? Aqui, ó. Ô, deixa eu contar um negócio. Vocês perceberam que o meu vetor ele está levemente apontando para a direita? Por que isso aconteceu? Porque esse cara ele tinha uma quantidade de movimento maior. Então, por exemplo, estou chamando a atenção de vocês pelo seguinte: um tipo de questão muito comum que acontece em vestibulares é o seguinte: ele te dá exatamente a configuração, só que aí o que ele faz? Ele vai apontar várias setinhas. Ele quer que você escolha qual setinha mais se aproximaria
da trajetória dos dois corpos depois da colisão, tá? Então, qual que é a dica, né? Se os dois vetores tivessem o mesmo módulo, a setinha ia dar bem no meio. Como o meu vetor azul está com uma quantidade de movimento maior, na hora que os dois baterem, eles vão ser arrastados para o lado do Q1. Agora eu tenho que achar um Pitágoras aqui, velho. Será que isso aqui é um triângulo pitagórico? 72 e 54? 72 é 3 vezes 12, não. Vocês perceberam que eu estou congelado, né? 18? 18. 4 vezes 18. Ah, então peraí. É 18 vezes 4 vezes 100, né? Não é isso? 18. Ah, mil, desculpa. 54 é 18 vezes 3 vezes 1000. Então a minha hipotenusa vai ser 18 vezes 5 vezes 1000. Ele está escondido, esse pitagórico, né? Desgraçado. Está escondido aqui, ó. Tá? Então a quantidade de movimento final, a resultante é 18 vezes 5 vezes 1000. Ah, é impressionante. Quando a bateria começa a baixar, já 18 vezes 5. 900 vezes 1000. 90.000. Ixi, agora tá muito mal mesmo. Quilograma vezes quilômetro por hora. Você quer dividir por 3,6, né? Você quer porque quer dividir por 3,6. Não, tudo bem, pode, não tem problema. É o toque do SI, né? Transtorno obsessivo de SI. É o TOSE. Agora, o que ele perguntou, na verdade, não é isso, né? O que que ele perguntou, o cretino? Calcule as velocidades dos veículos depois. Ele falou que os dois grudaram, né? Os dois grudaram. Então agora, ó, o que antes igual a que depois. Espera aí. Ah, tá aqui. Ó, que antes igual a que depois. Só que agora eu achei o valor da quantidade de movimento, ó. 90.000, 90.000 igual a quantidade de movimento depois vai ser a massa de A mais a massa de B juntas vezes a velocidade. Eu vou considerar as duas massas juntas porque os dois fizeram colisão inelástica, tá bom? Aqui, ó. Então fica 800 mais 450, é isso, né? Então fica 90.000 igual a 1.250 V. 1.250 V, tá bom? Hã? Olha lá, gostou, né? Aqui já dava para fazer, né? Essa velocidade aqui deu 72, viu, gente? Já saindo em quilômetro por hora mesmo, tá? Hã?
O que que daria a mesma coisa? É? Tá bom. Tudo bem. Beleza? Difícil, né? Esse já é outro nível. 4. Explosão de bombinhas. Explosão de bombinhas. Hum. Então ele fala o seguinte, ó. Um cinegrafista consegue filmar uma bomba no instante exato da sua explosão. De posse do vídeo, um perito conclui que os fragmentos adquiriram a configuração mostrada abaixo. Ele mostra que tem um pedaço indo para cima, com velocidade 2, um pedaço indo para a direita, com velocidade 4, e um outro pedaço indo para trás, com velocidade 1. Para baixo, né? Perdão. Com base nas informações apresentadas na imagem, o perito constatou que a bomba estava em movimento antes de explodir. Calcule a velocidade vetorial antes da explosão, ou seja, intensidade, direção e sentido. Então, tipo assim, você tem a bomba antes e tem a bomba depois. Cada um dos pedacinhos tem uma massa e tem uma velocidade. Tudo bem? Então vamos lá. O pedacinho de cima, esse aqui, ó, ele tem uma massa m e ele está indo com uma velocidade aqui de 6. Não é 2? Não é 6? Quem que é 6? Não tem ninguém com 6. Ai, Jesus do céu. Como é que vai ser até as 9h30 agora? O pedacinho que foi para a direita também tem uma massa m, só que ele está com velocidade 4. E o pedacinho de baixo aqui tem uma massa 2 m's e a velocidadezinha do maluco é 1. Tá. Bom, uma coisa nós podemos falar, né, gente? A massa da bomba é 4m, né? É 4m. Tá, mas uma coisa eu tenho certeza também. A quantidade de movimento da bomba antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então vamos fazer o seguinte: vamos calcular os vetor e ver para onde está o resultante. Quer ver? Quanto vale o vetor Q1? Ele vale 2m. E ele está apontando para cima. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar os 3 pedaços como uma coisa só. Como uma coisa só. Então vamos lá. Põe a quantidade de movimento Q1 aqui, ó. Tá. A quantidade de movimento desse pedaço, que eu vou chamar de Q2, ela vale 4m. Aqui é 2m só, né? Ó, 4m. E ela está apontando para onde? Para a direita. Se eu fosse ser rigoroso, eu deveria desenhar um vetor aqui o dobro do tamanho desse aqui. Porque aqui é 2m, aqui seria 4m. E aí eu tenho um terceiro vetor. Mas olha que legal. Esse terceiro vetor está para baixo e ele vale quanto? O Q3, ele vale 2mv também, não vale? 2m. Porque a massa é 2m
e a velocidade é 1. Então vale 2m. Pronto. Então aqui estão as três quantidades de movimento depois da colisão. Bom, dessas três quantidades de movimento depois da colisão, duas se anulam, porque elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Então significa que a quantidade de movimento resultante depois da colisão é 4m para a direita. Ou seja, o sistema que depois ele é um vetor para a direita de módulo 4m. Então, se a quantidade de movimento se conserva, quer dizer que a quantidade de movimento da bomba antes da colisão tinha que ser quanto? 4m. Então, ó, a quantidade de movimento da bomba tinha que ser horizontal para a direita com módulo 4m, não era? Qual deve ser a velocidade da bomba para que a sua quantidade de movimento seja 4m? 1. E mais, ela tem que ser 1 para a direita. Então essa bomba, ela estava andando, antes de explodir, ela estava andando para a direita com velocidade 1. Aí. Questão 5. Ah, olha lá o exercício que eu falei para você. Eu esqueci que eu tinha colocado na apostila. Eu esqueci. É que esse não é de vestibular, mas é de um livro, tá? A questão 5 eu tirei de um livro. Questão número 5, peraí. 5. Um carrinho de massa m desloca-se com velocidade v e colide num cruzamento P com outro carrinho de massa 2m, que também se desloca com velocidade v. Após a colisão, os carrinhos seguem unidos com velocidade vzão. Ai, ai. Qual é a possível trajetória entre as indicadas? Item B. Qual é o valor de vzão em função de vizinho? Peraí, deixa eu desenhar para não fazer cagada. O carrinho mais pesado, ele tá vindo da rua vertical, né? Então, pera lá. Vamos desenhar direitinho. Você tem um carrinho aqui de massa 2m que está subindo a rua com uma velocidade v. Velocidade dele é v. Então ele tem uma quantidade de movimento que vale 2mv. Aí, vindo aqui da outra rua, tem um outro carrinho que também tem velocidade v, só que a massa dele é menor. É m. Tudo bem? Bom, vamos calcular as quantidades de movimento. A quantidade de movimento desse carrinho aqui é 2mv e essa daqui é mv. E aí, gente, eu vou usar um pouco da malandragem.
Sabe o que eu vou fazer? Como a gente está com massas e velocidades, todas em função uma da outra, chama isso aqui de Q. Então, tipo, a quantidade de movimento desse carrinho aqui, ó, a quantidade de movimento desse carrinho vale Q. A partir do momento que a quantidade de movimento desse carrinho você diz que vale Q, essa daqui vale 2Q. Pronto. 2Q. Ok. Essas duas quantidades de movimento juntas vão dar uma quantidade de movimento resultante. Agora, tem um detalhe, né, gente? Quando esses dois carrinhos se encontrarem aqui, a gente vai ter os vetores assim, ó. O carrinho que está vindo na vertical, ele tem um vetor quantidade de movimento simplesmente o dobro do que está vindo na horizontal. Então, ó, eu vou exagerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Enquanto o outro é. Olha aqui, ó. Esse aqui está com uma quantidade de movimento Q. Esse que está vindo daqui está com uma quantidade de movimento simplesmente o dobro. É aquilo que a gente estava comentando antes de entrar nessa questão. Quando esses dois corpos colidirem, vai haver uma soma da quantidade de movimento aqui. Essa soma da quantidade de movimento, ela vai apontar para uma posição mais para vertical do que para horizontal. Isso aqui é o que antes. Então, se o que antes tem essa direção e sentido, aí, aqui, ó. Se o que antes, pessoal, tem essa direção e sentido, o que depois tem que dar a mesma coisa. O que antes tem que ser igual ao que depois. Então eu tenho que procurar um vetor aí nas alternativas que aponte para uma direção, deixa eu ver. Eu chutaria B. Tudo bem para vocês a B? Tá tudo ok? Certo, né? Não pode ser a C, porque a C seria bem no meio. A e a E, pelo amor de Deus, né? A e a E é impossível, tá? Então, B, posição B. Tá bom. Lembrando que isso é uma colisão inelástica, né? Então essa aqui é a resposta, ó. Tá? Qual é o valor da velocidade depois da colisão em função de Vzinho? Bom, Q antes igual a Q depois, né? Vamos calcular o Q antes? Onde vai a malandragem, ó, que eu tava falando para vocês. Quem é Q antes? Não é a soma de Q e 2Q? Q e 2Q? Então vai, é hipotenusa, não é? Então é Q antes ao quadrado é quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Ó, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tá. Então fica Q antes ao quadrado igual. Aqui vai ficar 4Q2 mais Q2. Isso vai dar 5Q2. Tira a raiz, isso dá Q raiz de 5, não dá? Q antes é igual a Q raiz de 5. Se o Q antes dá Q raiz de 5, o Q depois tem que dar Q raiz de 5. Tudo bem? Então vamos abrir.
Q depois igual a Q raiz de 5. Só que, gente, para pensar um pouquinho aqui. A quantidade de movimento do corpo depois, não é os dois corpos grudados? Ele não fala que os dois carrinhos bateram e ficaram grudados? Então, a massa do corpo é 3m, porque eles estão grudados. A gente está trabalhando aqui com uma colisão inelástica, né? Então, ó, essa massa aqui, ó, é 2m do corpo que está subindo. Do corpo que está indo para o lado, a massa é m. Então fica assim, ó, m mais 2m vezes a velocidade depois igual a, ó, q depois, massa vezes velocidade, igual a q raiz de 5. Mas quem é q? Nós chamamos aqui, para facilitar a nossa vida, ó, eu tô tão louco que eu tô apontando o controle para a lousa. Eu tô querendo que a lousa vire. O que que eu chamei de Q? MV. Então eu volto para cá, ó, aqui, ó, e ponho MV. 2m mais m dá 3m, vezes V depois, é igual a MV raiz de 5. De 5. Eu cancelo as massas, né, ó. E aí eu chego aqui, a velocidade depois é V raiz de 5 dividido por 3. Tá? Porque daí eu passei o 3 aqui. Opa, aí. Ó, eu cancelei as massas, aqui. Eu passei o 3 dividindo aqui, ó. Tá vendo? E aí ficou aqui em função. Então eu cheguei na velocidade final em função da velocidade inicial, do antes da colisão. Aí. Cara, se cair isso aqui no Enem, cara, desculpa. Não, aí cai, né? Aí. Questão número 6. Na figura, temos uma massa de 132 gramas, inicialmente em repouso, presa a uma mola de constante elástica 1,610 a quarta newtons por metro, podendo se deslocar sem atrito sobre a mesa em que se encontra. Atira-se uma bala de massa 12 gramas que encontra o bloco horizontalmente com velocidade 200 metros por segundo. Qual é a máxima deformação que a mola vai experimentar? Ixi. E aí, vai pensando como que a gente faz isso. Pronto. Vai. Qual é a física da bala batendo no tijolo? A bala vem com uma velocidade, bate no tijolo, colisão. Colisão inelástica. Quando a bala bater no tijolo, depois que ela bater no tijolo, o sistema vai ter uma velocidade. Portanto, o sistema vai ter uma energia cinética. Essa energia cinética vai ser usada para comprimir a mola. Então ela vai virar o quê? Essa é a mecânica do negócio. Então o que eu tenho que fazer numa questão como essa?
Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: descobrir qual a velocidade com que esse sistema vai começar a comprimir a mola. Porque, cuidado, qual é o erro que você não pode cometer? Não é porque a bala está 200 metros por segundo que a hora que ela bater no tijolo, isso aqui vai sair a 200 metros por segundo. Não. Ele vai sair numa velocidade menor. Porque agora você tem um corpo mais pesado. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou chamar aqui o projétil de corpo um e aqui o bloco de corpo 2. Eu quero calcular a velocidade que esse sistema vai ter assim que a bala bater aqui. Então, que antes igual a que depois. Que antes, massa da bala vezes velocidade dela. Aqui notem o seguinte, eu vou deixar a massa em grama, porque do outro lado vai ter massa em grama, eu vou cortar grama com grama, não precisa se preocupar. Quantidade de movimento depois. Aí a gente já está falando da quantidade de movimento que o tijolo tem junto com a bala. Então, o tijolo diz que pesa 132. É isso, né? A bala pesa 12. Então, o sistema vai pesar 144 com uma velocidade velhinha. Velhinha. Essa velocidade velhinha, pessoal, ela é 200 vezes 12 dividido por 144. É. Ele fica positivo. Você está considerando, porque a quantidade de movimento antes é para cá, a depois também vai ser. Tá? Aí, gente, aqui tem alguma coisa me dizendo para eu não terminar de fazer essa conta na raça. Eu vou enxergar aqui no 144, 12 vezes 12. Vou cancelar um 12 com 12 e vou parar aqui. 200 dividido por 12. Porque não é isso que eu estou querendo achar. Se eu ficar tentando perder tempo nessa conta, eu não vou chegar no número exato, né? Agora, o que que a gente faz com essa velocidade? Essa velocidade, ela vai estar num corpo que tem massa quanto? 144, porque agora é o projétil mais. Agora começou um outro problema, gente. Agora começa um problema de conservação de energia. O meu tijolo, ele tem uma velocidade, portanto, ele tem uma energia cinética, e toda essa energia cinética vai virar potencial elástica. Então, a energia cinética do sistema vai virar potencial elástica. Não, não, então, a parte de colisão você tem que fazer, né, Bi? Porque você precisa dessa velocidade aqui. Como? Tá bom. Eu fiquei pensando, como é que ela vai encontrar essa velocidade se não for assim? Então tá, fechamos. Agora eu vou para o sistema conservativo. Então, ó, mv ao quadrado sobre 2 igual a k delta x quadrado sobre 2. Espera aí. Opa. Calma. Aqui, ó. Ó. Bom, dá para cancelar os dois, né? Tá. Massa do corpo, 144 vezes. Qual é a velocidade do corpo? 200 sobre 12, só que ela vai ser elevada ao quadrado. Quanto vale o K da mola? 1,6
vezes 10 acho que é elevado à quarta, né? Vezes delta x ao quadrado. Ah, que menos 3? Ah, aqui, verdade. Aqui, ó. Aqui eu preciso colocar o 10 a menos 3, porque eu não tenho massa para cancelar do outro lado. Perfeito. Tá, ó. Esquece de colocar o 10 a menos 3 aqui para passar a massa para quilograma. Tá? Pronto. Olha que beleza, cara. Tá vendo que tem um 12 ao quadrado aqui? Dá para cancelar com 144. Então fica 10 a menos 3 vezes. Ô, gente, isso aqui é 200, é 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado dá 4 vezes 10 à quarta. Cancela o 12 ao quadrado com 144. Tchau. Isso é igual a 1,6 vezes 10 elevado à quarta vezes delta x ao quadrado. Aqui. Ó, eu posso cancelar, pessoal, o 10 à quarta daqui com o 10 à quarta daqui. Aí fica delta x ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,6. 2,5? 1,6 mais 1,6 dá 3,2. Mais 0,8, que é metade de 1,6. Eu acho que é 2,5. 2,5, 10 a menos 3. 2,5, 10 a menos 3. Para eu conseguir tirar essa birosca da raiz, peraí, delta x ao quadrado igual a 2,5, 10 a menos 3. Para eu conseguir tirar esse negócio da raiz, vamos colocar 25, 10 a menos 4. Aí fica delta x, é raiz quadrada de 25, que... Hã? Você falou alguma coisa? Nossa, eu escutei Dan, é a padaria me chamando. É a padaria, tô com uma fome desgraçada. Aí tira a raiz aqui, vai dar 5, 10 a menos 2. Já saindo em metro, né? 5, 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 metros, pessoal, é centímetro. Então a resposta seria 5 centímetros, que é a deformação da mola. Tá? Hã? É, o K é bem grande. Porque você vê, né? Mesmo com uma bala a 200 metros por segundo, você deforma bem pouquinho, né? Ela amortece bem, né? O K é muito grande. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Mais um que a gente tirou da frente. Mais um que nós tiramos da frente. O que está faltando de física ainda? Gravitação, né? Pessoal de casa, tudo certo? Aí, então vocês estão dispensados já, tá bom? Eu tenho que fazer todas essas postagens esse final de semana, longe. Eu tenho, meu, só para você ter noção, eu tenho aula da semana passada que eu não postei ainda.